Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, que diz: Ora, Josué filho de Num estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ao meditar sobre essas palavras, o Senhor me levou a refletir sobre a unção de Deus em nossas vidas e o seu propósito. Porque hoje observamos muitas indagações e muitos ensinos sobre determinadas posições e entre elas o estabelecimento de chamados sobre a vida das pessoas. Antes de entrarmos nesse mérito, só temos que saber algo. Não é a pessoa ou qualquer líder que escolhe o que Deus te chamou para ser, mas o próprio Senhor que já te chamou e te prepara para exercer o seu chamado. E o líder terá a revelação do Espírito Santo para confirmar aquilo que já ouviu do Senhor. Mas, como saber o que Deus tem para a minha vida? Simples, é só observar alguns princípios básicos que a palavra nos ensina, como descrito na carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, que diz: Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria casa, ou melhor, sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. É interessante de observar que isso se refere àquilo que Jesus ensinou, mas não difere daquilo que Josué viveu com Moisés. Ele não ungiu um amigo, ele não ungiu uma pessoa querida, ele não ungiu por um interesse, ele não ungiu por estarem juntos há muito tempo, ele não ungiu porque gostava dele, ele ungiu porque Deus mandou e Josué se preparou em Deus para aquilo. Veja que Josué foi comandante das tropas do povo, até então chamados hebreus, como vemos no livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 9 e 10, que diz: Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Queria a presença de Deus como Moisés, assim também descrito no livro de Êxodo 24:13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E também no livro de Êxodo, capítulo 33:11, falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se distanciava da tenda. Josué era um dos 12 espias em Canaã, como descrito no livro de Números, capítulo 14, versículos 6 e 7. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: A terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Vemos que não foi por acaso a sucessão de Josué após a morte de Moisés. Porque uma vez que Deus escolhe alguém e essa pessoa entende seu chamado, ele vai buscar essa presença.
Você acredita que Josué queria assumir essa responsabilidade? Ele quis aquilo que o Senhor preparou para ele e foi buscar se aperfeiçoar. Deixa o Espírito Santo guiá-lo até chegar ao ponto de ser cheio da sabedoria do Senhor. Hoje, existem muitos que querem viver a vontade de Deus, mas não querem viver na íntegra a direção da palavra. Pois sabemos que para nos aperfeiçoar devemos ter um equilíbrio entre crer, ouvir, confiar, orar, jejuar, meditar na palavra, estudar a palavra, praticar a palavra, pregar a palavra, discipulando e ensinando. Se você não pratica isso, como quer viver a excelência do Senhor? E na carta aos Hebreus nos é ensinado algo grandioso, pois nos mostra que temos que deixar a imaturidade e nos aprofundarmos na prática e na pregação dessa verdade a todos que necessitam, como vemos descrito na carta aos Hebreus capítulo 6, versículos 1 a 3, que diz: Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte. Da fé em Deus, da instrução acerca de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. E também na primeira carta a Timóteo capítulo 5, versículo 22, nos orienta a não fazermos nada por impulso ou precipitação. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Converta-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Quantas pessoas estão sendo mortas espiritualmente por não entenderem a maturação e o tempo de exercerem seu chamado, e ainda andam em desobediência dizendo que sabem o que estão fazendo. Mas, como referido anteriormente, ouvir a voz do Espírito Santo sem ruídos é a essência de saber o que fazer. Veja que Elias, antes de ungir Samuel, o profeta, em seu lugar, teve a orientação clara de Deus sobre isso. Elias foi um profeta, e a unção vinda de Deus que estava sobre ele era enorme. Os céus obedeciam sua voz, milagres extraordinários eram feitos. Mas o Senhor estava perto de levar Elias para junto. E então o Senhor falou no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículos 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei da Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias não escolheu a Eliseu, mas o Senhor escolheu a Eliseu. Elias foi apenas um instrumento utilizado para afiar, discipular e ensinar a Eliseu. Este deve ser o dever de todo líder: preparar, orientar e mostrar o caminho para aqueles a quem o Senhor chamou para o ministério. Quer viver com saúde e paz em sua caminhada? Entenda o que a palavra diz. Saúde é viver o que o Senhor preparou para você, sem que fique doente por aquilo ou pense que já sabe de tudo. Pois se você faz sem perguntar e usa sempre o jargão "vamos orar" e não pergunta a Deus e espera sua resposta, infelizmente está doente. Pois não está ouvindo a voz do Senhor, mas o da sua carne, influenciado pelas suas emoções. Por isso que não podemos agir por impulso em momentos de instabilidade emocional, porque sempre vamos deixar a carne nos comandar. E a paz do Senhor quer nos dar é aquela que, diante das mais variadas situações, problemas, dificuldades e tempestades, mantemos nossa fé. Ouvimos a voz do Espírito Santo e continuamos com passos firmes o propósito em nossas conquistas. A unção que Deus colocou sobre a tua vida essa ninguém tira, pois foi Ele que te chamou. Mas o jugo que lançaram sobre você, dizendo que é o seu chamado, dizendo que deve ser feito desse jeito, você não consegue crescer espiritualmente. Mas gostou do título e do cargo que te colocaram, esse deve ser revisto, até o momento que o Senhor te mostrar o que realmente tem que fazer. Porque, senão, o sempre viverá em belas palavras, mas nunca uma transformação. Josué foi sucessor de Moisés, Eliseu foi sucessor de Elias, ambos com a intenção de buscar a presença de Deus. E você, vai suceder quem? Qual a sua prioridade? Onde está o teu coração? E o Espírito Santo e a tua alma foi influenciada pela sua carne? Sua religiosidade ou liberdade em Cristo? Há uma unção sobre a tua vida. Deixe o Senhor, Ele te revelar. Entenda bem e compreenda bem isso. Quem está influenciando você? O Espírito Santo ou a sua carne? Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Como somos gratos pela sua presença e pelo seu amor.
Gratos por este fôlego de vida, gratos, Pai, por viver mais um dia diante de Ti e poder dizer, Senhor, te amamos. Poder dizer o quão maravilhoso é estar diante de Ti e aguardando, Senhor, aquele grande dia. Aguardando o dia em que o Senhor vier buscar a sua casa ou aquele dia que os nossos, principalmente, estão ali contados nessa terra, como somos peregrinos e não vivemos mais a nossa vida, mas a sua vida, Senhor. Então, permita que a cada vez mais e permita fazermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e tudo que o Senhor quer realizar através de nós. Instrua-nos, dirija-nos, guia-nos conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Que venha o seu reino, que estabeleça, Senhor, a sua vontade, que venha, Pai, o seu senhorio e cada vez mais nos dirija para aquilo que o Senhor preparou para nós neste tempo. Somos gratos, Pai. Consagramos tudo que temos e tudo que somos. Livra-nos, Pai, do mal, da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho antes. Cumpra, Senhor querido, o seu querer. Estabeleça, Pai, a sua unção. Estabeleça a sua graça e a sua glória, para que cada dia mais se cumpra, Senhor, o seu propósito em nós. Mais uma vez consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido por tudo e em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.